Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre reunião mediúnica. Hoje teremos a primeira parte sobre o dialogador. Há muito o que se falar, mas escolher um meio termo, né, ficou-me difícil. Então, como o nosso curso procura aprofundar um pouco, então resolvi fazer em duas aulas, sendo que na segunda aula nós abordaremos mais a parte do diálogo, né, sem entrarmos num curso específico. Bem, vamos aos nossos assuntos. Nossos objetivos são esses: conhecer o trabalho do dialogador, os requisitos para o exercício da função e a metodologia espírita para dialogar com os diferentes espíritos que se manifestam em uma reunião mediúnica. Lembramos aqui essa figura que vai nos acompanhar por mais algumas aulas sobre os participantes encarnados de um grupo mediúnico. O dirigente da reunião, o assunto de hoje, médiuns dialogadores ou esclarecedores, outrora chamados doutrinadores, falaremos sobre isso. Os médiuns ostensivos, que ainda falaremos, e os médiuns de apoio ou sustentação, dos quais já falamos na aula anterior. Aqui sempre é bom relembrar sobre o motivo dos espíritos virem a uma reunião mediúnica, né? E hoje é sobre o diálogo. Por que dialogar com os espíritos? Os espíritos, então, são atendidos no plano espiritual, sim, mas nem todos estão em condições de serem socorridos apenas pelos espíritos benfeitores, porque eles estão muito a uma parcela significativa que está muito próxima à vida material, da qual eles não conseguiram se afastar, eles não conseguem visualizar facilmente o socorro espiritual. Daí, como atende a muitas necessidades, inclusive da instrução dos encarnados, eles são trazidos para uma reunião mediúnica. Mas são muitos os objetivos para que exista a necessidade de um trabalho de intercâmbio com o mundo espiritual. Então, o contato com o médium, continuando aqui, os fazem sentir mais intensamente a ajuda doutrinária e vibracional destinada às suas necessidades. Tem espíritos que nem conseguem falar, não conseguem ouvir, não conseguem se mexer e etc. E a incorporação no médium ostensivo ajuda muito, até com as energias vitais do médium, né, do ectoplasma, da reunião. E o diálogo com o dialogador é importante para os que estão mais revoltados, os que estão em depressão, muito entristecidos, os que estão desesperados. Então, é um trabalho magnífico, esse do trabalho do dialogador e da necessidade de vir, então, os espíritos comparecerem a uma reunião mediúnica. Aqui colocamos esses diferentes termos utilizados, né? Médium é doutrinador, é esclarecedor, é evangelizador ou dialogador, como se deve chamar? Bem, Kardec não tinha um nome específico. Tá? André Luiz, no livro Desobsessão, psicografado por André Luiz mesmo, pelo médium Chico Xavier, ele usa a palavra médium esclarecedor. Durante um bom tempo, até hoje ainda no Espiritismo, ele é também chamado de doutrinador. Evangelizador é uma expressão que não pegou muito, né? E hoje é bastante usada a expressão dialogador. Para ser simples e objetivo sobre a função do doutrinador, o dialogador no grupo mediúnico, eu estou usando aqui a palavra doutrinador para ser fiel ao livro aí do Diálogo com as Sombras, do desencarnado já Hermínio Miranda. Num grupo mediúnico, chama-se doutrinador
a pessoa que tem a função de dialogar com os espíritos necessitados de ajuda e esclarecimento. Não custa lembrar que a nossa intenção com essas aulas é abranger as pessoas que também não conhecem a doutrina ou que estão entrando nela. E temos que falar em detalhes uma série de coisas. E aqui vem a explicação sobre a função do doutrinador. Mas Hermínio Miranda continua. Qualquer bom dicionário dirá que doutrinar é instruir em uma doutrina ou simplesmente ensinar. E aí ele conclui essa parte. E aqui já começamos a esbarrar nas dificuldades que a palavra doutrinador nos oferece no contexto da prática mediúnica. Aí vem o problema dos conceitos. Como ele diz aqui, a palavra doutrinar, ela tem entre os seus significados instruir uma doutrina ou ensinar. Mas também tem como sinônimo catequizar. Então, ficaria como se você impusesse uma doutrina, uma instrução específica para aquele espírito que comparece para o diálogo. Então, a palavra doutrinador foi deixando de ser usada em substituição à de dialogador. Também usam a palavra médium esclarecedor, que também não é muito própria. O dialogador é a mais adequada, como é a mais usada. Algumas casas espíritas adotam um ou outro termo, ou até o doutrinador continua, ou não adotam nenhum, ficam por conta de cada grupo mediúnico utilizar a palavra que bem entender. Vem aí esta outra colocação do livro ABC da Mediunidade, do médium Carlos Bacelli, ditado pelo espírito Odilon Fernandes, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Aliás, Odilon Fernandes, como espírito, tendo médium Carlos Bacelli, tem uma cepa de livros psicografados de excelência sobre mediunidade. Recomendo a compra. Então, nos diz lá o livro: o médium dialogador, outrora denominado doutrinador, veja que aqui já entra a nova terminologia, é aquele que presta aos espíritos sofredores os primeiros socorros nos serviços da enfermagem espiritual em uma reunião mediúnica. A minha intenção de ter colocado essas duas, vamos chamar de definições, é porque são muitas definições. Inclusive, há sim uma certa diferença entre a definição que os espíritos dão e definições que médiuns encarnados, dialogadores que conseguiram escrever livros também dão. Há um universo muito grande de definições. Mas eu procurei aqui colocar a primeira ali. A primeira, num grupo mediúnico, chama-se doutrinador a pessoa que tem a função de dialogar com os espíritos necessitados de ajuda e esclarecimento. Aí fica simples, dá para entender a finalidade da função de doutrinador. A segunda definição, ela já entra no aspecto evangelizador, né, de caridade. E a gente vai comentar sobre isso. Mas o importante, a ideia-chave que deve se ficar é esta palavra aqui: acolhimento. O doutrinador, o dialogador, é a pessoa do grupo mediúnico que acolhe. E o significado de acolhimento é muito mais amplo, né, do que essas duas definições que nós colocamos aqui. E a palavra acolhimento, no seu significado mais amplo, ela se aproxima muito da ideia do Evangelho segundo o Espiritismo. Veremos adiante. Então vejam, aqui vem mais uma outra colocação, é agora do filósofo espírita, já desencarnado há tempo, Herculano Pires, em sua obra Obsessão, o Passe e a Doutrinação. Vamos ler e comentar. Então ele usa ali a ideia da doutrinação e doutrinador. Diz-nos ele: é a técnica espírita de afastar os espíritos obsessores através do esclarecimento doutrinário. Nas religiões, recorria-se, eu ainda até digo, recorre-se,
porque isso ainda continua. Há métodos de expulsão por meio de preces, objetos sagrados, como crucifixos, relíquias, rosários, terços, medalhas, água benta, ameaças, xingamentos, né? Queima de incensos e outros ingredientes, pancadas na própria pessoa que está obsediada e torturas para afastar o espírito. As pesquisas espíritas levaram Kardec a instituir e praticar intensivamente a doutrinação, mas Kardec não falava no termo doutrinação, como forma persuasiva de esclarecimento do espírito obsessor e da sua vítima, o obsedado, através das sessões mediúnicas de desobsessão, para o espírito obsessor superar os conflitos do passado. Ele conclui: afastada a ideia terrorista do diabo, obsessor e obsedado são tratados com amor e compreensão, como criaturas humanas e não como algoz e vítima inocente. Foi um avanço bastante significativo o trabalho de Kardec, porque até hoje as religiões consideram que uma pessoa que esteja sob a influência poderosa de um espírito é chamada de possuído. E as religiões não veem que seja por um espírito que não seja um demônio, né? Aí recorre-se a todas essas fórmulas que aí estão citadas para afastar o demônio, né? E isso ainda continua em todas as religiões e por todo o planeta. E eu trago aqui para vocês uma reflexão que eu tenho, ainda tenho que estudar esse assunto. Está em cartaz esse filme, O Exorcista do Papa. Um filme muito bom, recomendo. Com Russell Crowe aí que está na tela, o ator do Gladiador, do primeiro Gladiador. E esse filme, ele usa como referência o trabalho de um padre chamado Gabriele Amorth, exorcista do Papa, né, exorcista do Vaticano, e que tem conta que ele fez mais de 1000 exorcismos. E por que eu estou trazendo isso aqui à reflexão? O espiritismo fora do Brasil é inexpressivo, como sabemos. Então, todo o procedimento, até mesmo no Brasil e em outras religiões, mas principalmente fora do Brasil, com todos aquelas fórmulas, utensílios, rezas, etc., para expulsar o que eles consideram demônio, não tem efeito? Será que o mundo espiritual, os benfeitores, né, não vão ajudar quem estiver, na linguagem, possuído a se curar? Isso requer, eu não sei a resposta, eu tenho que estudar, como falei, e deixo para vocês também essa reflexão. Agora vamos fazer um lembrete fundamental sobre o trabalho do dialogador, já visto em outras aulas. E esta imagem aqui que nós estamos vendo, uma mesa mediúnica, tem um dialogador conversando com um espírito que está incorporado numa médium, e com a mão na testa do dialogador tem um benfeitor espiritual, inspirando para o diálogo. Então, durante um diálogo, existem no mínimo 4 seres, 2 encarnados e 2 desencarnados. O dialogador, o médium ostensivo, no plano físico, o espírito incorporado e o benfeitor no plano espiritual. No mínimo 4, porque há ocasiões em que o espírito incorporado está sob a segurança de espíritos que estão encarregados dessa atividade para controlá-lo também, por ele estar muito desequilibrado ou ser um espírito muito poderoso. Voltando aqui a Herculano Pires, no livro Obsessão, o Passe e a Doutrinação, com a terminologia que ele usa, né? Ele nos diz assim: a doutrinação se dá impreterivelmente com a participação dos espíritos protetores. Orgulhoso e inútil e até mesmo prejudicial
será o doutrinador que se julgar capaz de doutrinar por si mesmo. Sua eficiência depende sempre de sua humildade, que lhe permite compreender a necessidade de ser auxiliado pelos espíritos bons. O doutrinador que não compreende esse princípio precisa de doutrinação e esclarecimento para alijar de seu espírito a vaidade e a pretensão. Só pode realmente doutrinar espíritos quem tiver amor e humildade. E ele conclui dizendo: é o próprio doutrinador que doutrina a si mesmo, doutrinando os outros. Como assim? Quando você estuda, se prepara, né, para dialogar com os espíritos e ainda recebe a inspiração dos benfeitores, o que você fala para os espíritos, você acaba se obrigando a praticar por coerência no seu dia a dia. Você não pode ser aquele faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não existe, não pode existir isso para o dialogador, porque haverá o dia que ele poderá ser desmascarado por um espírito que o acompanha e diz: você fala isso para mim, mas não faz. Como é que você quer ter moral de me dizer, de me ensinar, de me conduzir a uma mudança se você faz o que você diz para eu não fazer? Então, esse término aí do texto, dentre outras interpretações, tem esta.